Flamengo ganha concorrente de peso pela disputa por John Arias. Rapaz, os garotos da base não disputarão a Copa São Paulo de Juniores. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedi para vocês que começaram a nos assistir que deixe aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e continue dando aquela moral, compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. Lembrando, a palavra de meditação é no vídeo matinal, tá? O elenco do Flamengo realizou o último treino hoje no CT no Urubu, às 15 horas e 30 minutos, com foco total no jogo de amanhã contra o Fluminense, no Maracanã, às 21 horas e 30 minutos. Flamengo, a gente vive aí aquela expectativa de quem Felipe Luiz colocará para iniciar essa partida. Porque ele vai depender muito dos jogadores selecionáveis que entrarem em campo hoje. Já temos o Danilo, né? A previsão do Flamengo aí era que Danilo não jogasse e amanhã eles formassem a dupla de zaga juntamente com o Léo Pereira, né? Mas Danilo jogou 45 minutos, apesar de não ter quase tocado na bola, existe desgaste físico. Vamos aguardar e vamos ver. Só vamos saber realmente quem será os 11 iniciais 1 hora antes da partida, ou seja, às 20 horas e 30 minutos. Caso Danilo não possa jogar, não tenha condições físicas, será feita uma avaliação, né, em todos os atletas selecionados que retornarão ao Brasil para saber se eles terão condições ou não. Mudando aqui de assunto, a CBF divulgou o desmembramento das 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo finalmente conhece aí as datas e horários dos confrontos contra o Ceará e o Mirassol. A definição era muito aguardada, já que essas partidas podem decidir o título nacional. O pessoal está jogando aí que Fluminense pode decidir o Campeonato Brasileiro, caso ganhe do Flamengo e abra as pernas para o Palmeiras. Lembrando, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está 3 pontos à frente na liderança isolada. Ainda restam 5 partidas. Depois desse jogo com o Fluminense ainda faltarão 4 partidas. Então nada está definido ainda não. Assim, lá para o finalzinho, né, jogo contra o Mirassol, Ceará, nós vamos já estar sabendo quem realmente levará o troféu de 2025. O Flamengo enfrenta o Ceará no Maracanã pela 37ª rodada no dia 3 de dezembro. Dia do aniversário de casamento aí, ó. 4º mês de aniversário, né, gente? Passa muito rápido. Como é que pode, hein? Às 21 horas, esse jogo terá transmissão da Rede Globo. Na última rodada, o Flamengo visitará o Mirassol no estádio Maião, no dia 7 de dezembro, às 16 horas. A partida terá transmissão exclusiva da Prime Video. Vale destacar que todos os jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro acontecerão no mesmo dia e horário, tá? Se o Flamengo for campeão na 37ª rodada, a conquista acontecerá no Maracanã com transmissão da Globo. Caso o título seja definido apenas na 38ª, o jogo será fora de casa com exibição da Prime Video. Do outro lado, o Palmeiras jogará no dia 3, às 21 horas, em confronto atrasado da 34ª rodada contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, também com transmissão da Rede Globo de televisão. O time de Abel Ferreira enfrentará o Ceará no Castelão com exibição da TV Record, Cazé TV e a Premier. Meus queridos, vamos aguardar porque o bicho vai pegar e o Flamengo tem que ser campeão. Só depende dele, né? Nada mais, nada menos do que isso. Mas como a maioria de nós sabemos, o maior adversário do Flamengo é o próprio Flamengo, né? Nicolás de la Cruz de saída do Flamengo em 2026. É isso aí. O Nacional do Uruguai tem interesse na contratação de Nicolás de la Cruz. O uruguaio, segundo aí o jornalista Jorge Nicola, deve deixar o Flamengo no ano que vem. Com alguns problemas físicos ao longo da temporada, de la Cruz participou apenas de 29 dos 69 jogos do Flamengo até o dado momento. Bom, como foi falado pelo José Luiz Runco, ele tem um problema crônico no joelho e está fora do jogo de amanhã contra o Fluminense
por conta desse mesmo problema. Outro que está fora também é o Alan, por conta da fascite plantar. Esse problema de fascite plantar é muito difícil de resolver, Michele? Não. Não? Ela é fisioterapeuta, ela entende. Bom, Flamengo fora da Copinha de 2026. O Flamengo optou por não disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2026. A decisão faz parte do planejamento do Departamento de Futebol Rubro-Negro, que pretende utilizar jovens da base nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. A estratégia visa dar mais experiência aos garotos em ambiente profissional e integrá-los cedo ao elenco principal, né? Eu vejo a base do Flamengo sendo pouco utilizada, ao contrário do que acontece no Palmeiras. Bons exemplos a gente tem que citar aqui, né? Palmeiras tem revelado grandes jogadores. Esse Estevão, eu estava observando ele hoje no jogo da Seleção Brasileira, para mim, o melhor em disparado, o único. O Vini Júnior caiu tanto de produção, né? Tem mulheres que levantam o homem, tem mulheres que derrubam, né? Bom, seguindo aqui com as informações, a campanha criada pela torcida organizada do Flamengo para as caravanas visando a final da Libertadores ultrapassou os 50% da meta, ou seja, foi arrecadado R$ 629 mil. Ao todo, mais de 329 mil já foram doados, visando aí a presença das torcidas organizadas do Flamengo na final em Lima, no Peru, dia 29. Lembrando, FanFest no Maracanã, dia 29, galera. Os ingressos aí para o público geral está entre R$ 100 a inteira e R$ 600. Entre 100 e 600 reais. E os 600 é lá no Maracanã Mais, com degustação, aquele cachorro quente e etc, né? Mudando aqui de assunto, ex-diretor de Relações Externas do Flamengo, Cacau Cota, foi homenageado em evento na sede nacional rubro-negra na Gávea. Cacau Cota passa a integrar a lista de sócios beneméritos do clube. Parabéns, Cacau Cota. Muita gente não gosta do Cacau Cota, não. Eu gosto. Achei ele gente boa. Bom, vamos falar agora de mercado da bola. O Manchester United está preparando uma oferta de 50 milhões de euros, ou seja, 308 milhões de reais para contratar o volante brasileiro João Gomes, ex-Flamengo, atual Wolverhampton. Lembrando que o John Arias também é do Wolverhampton. O Wolverhampton aí está correndo grande risco de cair para a segunda divisão e deve se desfazer de alguns jogadores. Esse valor aqui de 308 milhões, o Flamengo tem direito a 10%. Rapaz, Flamengo de olho nessa negociação, porque dinheiro vai entrar nos cofres do rubro-negro. Bom, vamos aqui para outra informação. Segundo o canal Ângelo Furtado, José Boto vai iniciar as conversas com Ângelo Mariano Fabiani, diretor da Lazio, para tentar a contratação de Tati Castellanos. Rapaz, o atacante é considerado prioridade no mercado, mas o clube italiano promete fazer jogo duro e pede cerca de 18 milhões de euros para liberá-lo. Quase aí 150 milhões de reais, cara, na cotação atual. Boto deve conduzir pessoalmente as tratativas em busca de um acordo, embora a negociação tende a ser longa. A continuidade do interesse do Flamengo em Castellanos já havia sido antecipada pela equipe do canal Paparazzo Rubro Negro. Vamos dar os créditos a quem é o dono da matéria, né? Agora, mudando aqui de assunto, prestem bem atenção. A CBF planeja ter árbitros profissionais já no Brasileirão da Série A de 2026, que começa em janeiro, tá? O mais provável é que a confederação tenha cerca de 20 árbitros profissionalizados, além dos trios. A decisão sobre os quais se tornarão profissionais será com base no ranking da CBF. Os árbitros passariam a ter um ganho fixo e um eventual a depender de quantos jogos atuarem. Será cobrado deles, a partir deste novo estatuto profissional, mais treinamento físico e participação em cursos intensivos da Confederação Brasileira de Futebol, mais conhecida aí como a CBF. Como compensação para a profissionalização, haverá um sistema de avaliação estruturado para desempenho dos árbitros. Quem for mal ao final da temporada não terá o seu contrato renovado, assim como árbitros que tiverem boas avaliações em outras séries podem subir, ou seja, eles vão se dedicar mais. Isso é melhor para o futebol. Quem tem a ganhar são os clubes e nós, torcedores,
que vamos parar de ver tanta cagalhofança que acontece aí na arbitragem do Campeonato Brasileiro. Bom, foi feita uma pesquisa aí hoje, da Paraná Pesquisas, que aponta aí os times mais odiados do Brasil. Uma pesquisa redundante, né? Porque nós já sabemos qual é o clube mais odiado do Brasil, que é o Clube de Regatas do Flamengo. É o que tem a maior torcida, nós somos marrentos mesmo, a gente tenta ser humilde, mas o nosso time não deixa. Tá aqui, ó, Flamengo lidera com 13,5% da rejeição. Corinthians está em segundo com 11,1%. Palmeiras vem em terceiro com 7,7%. Outro destaque do top 10 é o Vasco com 4,6%, São Paulo com 1,7% e Santa Cruz com apenas 1%. 42,2% dos entrevistados disseram não odiar time nenhum. 6,1% não souberam opinar e 0,9% odeiam todos os clubes. Tem aquela galera que não gosta de futebol, né? Eu respeito. Tem aquele ditado que diz: quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça ou doente do pé. Eu não gosto de samba, então devo ser doente do pé, né? Bom, seguindo aqui com as informações, 5 jogadores do Flamengo convocados para a data FIFA têm chegada prevista ao Rio de Janeiro para amanhã. Eles seguirão imediatamente para o Ninho do Urubu, onde iniciarão a concentração para o clássico contra o Fluminense às 21h30 no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. São eles Arrascaeta, Guilherme Varela e Matias Vinha, da seleção do Uruguai. Carrascal, Shakira, da seleção da Colômbia, e Plata, da seleção do Equador. E eles iniciarão viagem de volta em voo fretado para o clube diretamente. O Flamengo fretou voo para trazer esses jogadores, né? Espero que o Arrascaeta não entre em campo hoje, gente. Danilo já entrou, um dos principais jogadores do Flamengo na temporada, sem soma de dúvida, é Georgian de Arrascaeta. Bom, a utilização de cada atleta no clássico dependerá da avaliação do departamento médico do Flamengo, que considerará a minutagem jogada e possível desgaste ou dores. Se não houver vetos clínicos, todos devem ser relacionados, mas a titularidade será definida conforme suas condições físicas. Eita, rapaz, vamos ver, né? Vamos ver, vamos lá. O Flamengo ganhou uma concorrência e concorrência de peso pela contratação de John Arias, ex-Fluminense. Olha só. John Arias, atualmente no Wolverhampton da Inglaterra, ex-Fluminense, é um dos alvos para 2026. No entanto, o Flamengo ganhou a concorrência pelo meia atacante. De acordo com o jornalista Ekron Connor, especialista em transferências, John Arias é alvo do Galatasaray da Turquia para a próxima janela de transferência de janeiro. Além disso, o atacante do Wolverhampton está na lista de diversos clubes do continente europeu. Vamos ver o que passa pela cabeça de John Arias. Aqui, John Arias quer continuar na Europa. Em caso de retorno ao Brasil, o colombiano deu prioridade ao Fluminense. No entanto, o Flamengo elabora uma estratégia para tentar contratar o jogador visando a temporada de 2026. Lembrando que tem uma cláusula no contrato que não proíbe o jogador de atuar por qualquer outro clube no Brasil. Porém, a prioridade de venda é para o Fluminense. Caso o Flamengo chegue lá, apresente uma proposta, os dirigentes do Wolverhampton vão trazer essa proposta à mesa do Fluminense, ou vocês vão pagar o equivalente que o Flamengo está oferecendo? Caso sim, o atleta é de vocês. Caso não, o Flamengo consegue contratá-lo, tá? Agora eu vou trazer aqui um resumo dos lesionados do Flamengo. De La Cruz está fora do Fluminense Flamengo. Desta quarta-feira, o uruguaio ainda está com dores e Alan também deve continuar como desfalque. O treino de hoje, né, definiu aí se Jorginho ou Léo Ortiz poderão atuar ou não. Assim que eu tiver essa informação, estarei trazendo para vocês. Pedro segue aí o planejamento. Camisa 9 deve ser relacionado para o jogo de sábado contra o Red Bull Bragantino, meus queridos e minhas queridas, né? E o Felipe tem 5 dúvidas aí na escalação antes do jogo de amanhã. Léo Ortiz e Jorginho, se terão condições de entrar em campo ou não. João Vitor será titular na zaga ou não, ao lado de Léo Pereira. Pulgar e Saul, eles vão formar a dupla de meio campo. Bruno Henrique e o Wallace serão titulares no ataque.
Samuel Lino ou Everton Cebolinha na ponta esquerda? Rapaz, são muitas dúvidas e tudo isso aí nós só vamos saber horas antes da partida, tá? Bom, Flamengo e Palmeiras já definiram aí a logística para a final da Copa Libertadores da América. Inclusive na televisão aqui está passando a chamada da Rede Globo, que é de arrepiar, meus queridos. Bom, na semana da decisão, ambos jogam fora de casa pelo Brasileirão. Na terça-feira, Palmeiras enfrenta o Grêmio em Porto Alegre e o Flamengo encara o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O Palmeiras definiu que a melhor estratégia é seguir para Lima direto de Porto Alegre. Já o Flamengo deu prioridade ao Aeroflá com a sua torcida e vai voltar ao Rio de Janeiro antes da final. O Palmeiras chegará ao Peru na quarta-feira à tarde, enquanto o Flamengo chegará na quarta-feira à noite. Já sabemos que teremos aí um grande Aeroflá. A nação está se mobilizando e deve ser muito maior do que o Aeroflá de 2019, né? Uma outra notícia que eu quero trazer para vocês aqui é sobre o atleta Léo Pereira. É um dos jogadores com mais minutos na temporada do Flamengo. Dos 65 jogos disputados pelo clube, o zagueiro atuou em 55 e jogou em 90 minutos em 49 partidas. Com 5.300 minutos jogados no ano, Léo Pereira já superou sua própria marca de 2024, quando somou 4.900 minutos em 56 jogos. Caraca, esses números reforçam a consistência e a importância do zagueiro rubro-negro na atual temporada. Para muitos, atualmente é o melhor zagueiro atuando no Brasil. Falar em atuando no Brasil, gente, Lucas Paquetá jogou fora a oportunidade da seleção brasileira de ganhar, né? Ele bateu um pênalti, jogou a bola para fora. E os coaches do Paquetá na seleção brasileira é o seguinte: 4 pênaltis cobrados, 2 pênaltis convertidos e 2 pênaltis perdidos. Ou seja, 50% de aproveitamento. Péssimo aproveitamento dele. Espero que não coloquem mais Lucas Paquetá para cobrar pênalti. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.